Você já percebeu que hoje em dia parece que as coisas mais simples são as que menos trazem impacto para a nossa vida? Coisas simples, eu vou citar algumas delas aqui para a gente poder começar a pensar. Caminhar sem pressa, você comer alguma coisa que você gosta, você passar um tempo escutando algumas músicas que você gosta, só você, você com você mesmo, ler algum livro, que mais? Brincar de alguma coisa que você gosta, tem muita gente que gosta de brincar, mesmo sendo adulta, pode ter seus 20, 30 anos, mas gosta de brincar, fazer alguma brincadeira, brincar com algum brinquedo também, tem gente que gosta, tem gosto para tudo. Jogar algum jogo, tem pessoas que gostam muito de jogos, jogavam muitos jogos quando eram criança, eu gostava muito, por exemplo, de Banco Imobiliário, eu gostava muito de Jogo da Vida, aquele jogo que você tem que passar pelo tabuleiro cumprindo missões. Então você jogava ao dado, você tirava uma carta, era aquele jogo de expectativa, né? Então, assim, são algumas das coisas simples. Se tiver mais alguma que eu não lembrei de falar, coloca nos comentários aqui pra gente poder falar um pouco sobre coisas simples da vida, da rotina simples. E, claro, essas coisas simples podem ser que tenha mais sentido para pessoas que têm uma idade parecida com a minha, por volta dos 30, 40 anos, ou até uns 20 e pouco, aproximando os 30 ali, que viveu uma certa época, uma certa geração, alguns anos, que não precisou tanto da internet, né? Ou mesmo com a internet tinha outras coisas para fazer. Só que parece que quanto mais o tempo passa, essas coisas elas vão perdendo um pouco de importância. E se a gente parar para pensar, isso acaba sendo uma coisa meio grave, né? Porque se essas coisas simples perdem importância para nós, né, se ela não tiver mais importância para você mesmo, a tendência é que ela perca a importância de se fazer com outras pessoas, pessoas queridas. E aí, quando isso vai perdendo importância com pessoas queridas, qual é a tendência que isso puxa também? É você querer cada vez passar menos tempo com elas, né? Ou então passar mais tempo com você também. Então, tem pessoas que têm dificuldade, né, de passar tempo consigo mesmas, e tem outras que gostam. Eu sou um cara que gosto muito de ter tempo comigo mesmo. Então, descansar entre a parte do trabalho, eu gosto de ficar sozinho, ouvindo música, ou então num ambiente como esse, eu estou num parque aqui em São Paulo, você vê que eu gravo muitos vídeos no parque em São Paulo, né? Porque são ambientes que dá pra gente ter um respiro em meio da correria intensa que nós temos aqui na cidade. Então, assim, você vê que uma coisa puxa a outra, e quanto menos coisas simples a gente faz, menos a gente consegue estar presente, sabe? E algumas das coisas que podem causar isso, eu fiquei pensando esses dias para poder fazer esse vídeo, e acho que você vai concordar comigo ou pode colocar nos comentários também alguma coisa a mais. Mas é legal pensar nas coisas que estão bloqueando esse prazer, essa alegria de fazer as coisas simples, porque se você sabe o que está acontecendo com você, você consegue tirar, reduzir, mudar alguma coisa, claro, se você quiser. Mas pelo menos conhecendo, acho que isso ajuda. Então, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar, que eu falo muito nos vídeos, eu até sou repetitivo, mas é legal porque a gente não para de pensar nessas coisas, né? Os estímulos constantes de hoje em dia. Então, você ter muitos estímulos, o excesso de estímulos de hoje em dia, é uma das coisas que acabam quebrando essa vontade, essa alegria de fazer coisas simples. Então, o próprio celular, quando você está sendo muito estimulado, o seu cérebro, você já deve ter visto em outros vídeos também, ele se satisfaz com aquilo. Então você tem uma novidade ali cada vez que você rola ali o feed, por exemplo, você puxa para cima, te dá uma sensação de saciedade. É como se fosse comer alguma coisa boa. É parecido a sensação. E aí você não quer uma outra coisa que vai te satisfazer porque você já está satisfeito. Olha que interessante. Eu não vou entrar muito em parte científica nem nada, porque o próprio nome do canal é esse, né? Conversa Simples. Então, assim, o excesso de estímulos, a correria, isso eu acho que é uma coisa que a gente não tem como resolver de forma muito imediata, porque se você tem que trabalhar para sobreviver, assim como eu tenho que fazer, eu tenho que, para eu poder ter uma grana, alguma coisa para fazer algo na minha vida, eu tenho que trabalhar bastante. Aqui em São Paulo, mais ainda, que o custo de vida é alto. Então, não tem como tirar um pouco dessa parte da correria, porque o trabalho ele vai sugar muito tempo. Quando você passa muito tempo no transporte público, mais ainda. Então, a correria do dia a dia, do trabalho, das atividades imensas que nós fazemos, é uma das coisas que também nos impedem de estar presentes em algum momento. Quando você está menos presente, você também acaba não tendo tanto prazer nas coisas simples, tá? Que mais? Então, excesso de estímulos, correria, que mais? Cansaço excessivo. Hoje em dia, pessoal, tá muito difícil dormir direito. Já parou para pensar nisso? Então, dormir direito não é nem só questão de tempo. Eu tenho muitos amigos que eles têm tempo para dormir, então assim, o cara tem uma rotina corrida, mas se você for ver, às vezes o cara consegue dormir, sei lá, das 11 até as 6, das 11 até as 5 da manhã, o que já é pouco, 6 horinhas, 7 horinhas de sono acaba sendo pouco, mas é melhor do que menos que isso, né? Tem cara que dorme 4, 5 horas, amigos meus assim também,
É a correria de hoje em dia. E mesmo tendo um tempo um pouco maior, às vezes o cara não consegue dormir, a pessoa não consegue dormir, porque tem muito estímulo, aí na hora de dormir o sono não vem. Ou então a alimentação está ali muito é, desregulada, e aí quando a pessoa come demais perto da hora de dormir, você deve ter ouvido falar nisso também, fica difícil dormir. Que mais? Ansiedade, problema para resolver, um monte de coisa. Enfim, tudo isso atrapalha nessa parte de você ter um prazer em fazer coisas simples. Então, quanto mais você é estimulado, pressionado, cobrado, menos as coisas simples vão fazendo a diferença. Só que eu acho que sempre é tempo de resgatar, entende? Eu tô vivendo um momento na minha vida agora, esses meus 34 anos, que eu consegui diminuir um pouco a minha carga de trabalho, um pouquinho, ainda trabalho às vezes 9 horas por dia, porque eu trabalho por conta. Mas eu consegui reduzir um pouquinho, não todos os dias da semana trabalhando isso, mas pelo menos eu consigo 1 hora, 30 minutos entre trabalho e outro, eu consigo respirar, parar um pouco. Agora eu não estou trabalhando, então não vou pensar em nada de trabalho. E aí eu consigo, sei lá, caminhar um pouquinho, ficar na minha. Eu tenho um fone, pessoal, eu não vou estender muito isso porque o vídeo é curto, mas ó, esse fone aqui foi a melhor aquisição que eu fiz. Eu ainda não posso divulgar link de compras aqui no YouTube, mas eu posso até deixar depois o link se você quiser. Aqui em São Paulo isso aqui é muito útil porque te deixa ali com os ouvidos tapados, você não ouve tanto barulho. Então, tem dia que eu coloco esse fone aqui, vou ouvindo ali o som, caminhando, nossa, é um alívio imenso, pessoal. Eu me sinto renovado. Então, mudou muito a minha vida depois disso. E o que eu quero dizer com essas coisas, antes da gente finalizar o vídeo? É que as coisas simples, elas podem ter perdido espaço na nossa vida. E pode ser que a gente não sinta mais prazer nelas, mas sempre é tempo de resgatar, sabe? Porque, para pensar, se a nossa vida é simples, se às vezes a gente tem uma simplicidade, não sei com quem eu estou falando aqui, às vezes pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor, pode ser que a vida seja diferente da minha, mas eu quero falar sobre a vida simples, né? Se a nossa vida é simples para fazer as coisas, tipo, coisas que você não demanda, não precisa de dinheiro, de tempo, você pode fazer assim, num piscar de olhos, coisas rápidas. Se na nossa vida tem muita coisa fácil para a gente fazer, coisas simples de fazer, será que quando essas coisas simples estão sendo retiradas, será que a gente não está deixando um pouco de lado a nossa essência? Sabe, é uma pergunta. Eu sou um cara simples, eu sou uma pessoa simples, eu gosto de ser simples. E não sei como é que você é, como é que é a sua personalidade. E o que eu quero deixar como reflexão para você é onde essas coisas simples elas entram na sua vida, entende? E como que elas podem fazer a diferença. Desde você ter um tempo consigo mesmo, até um tempo de você fazer uma coisa um pouquinho menos depressa, entende? Eu creio que isso é útil, sabe? Pode ser que não faça sentido para muita gente, fale, isso é besteira, sei lá, eu prefiro lidar com a minha vida de outro jeito, mas pode ser que esse vídeo ajude muita gente também, que em meio a tanta correria, tanta coisa para fazer, tantos estímulos, lembre que as coisas simples, elas sempre vão ter espaço, porque elas são simples. E quando elas estão ali no espaço delas, elas ajudam a gente a lembrar quem nós somos, a lembrar quem você era quando era criança, a tentar achar um respiro em meio a tanta correria que nós temos na vida adulta, entende? E é por esse caminho que eu quis pensar nesse vídeo para trazer para vocês, tá, pessoal? Bom, o que você acha sobre isso? Comenta aqui se fez sentido, se tem alguma coisa a acrescentar, se eu esqueci de algo, tá? Pra gente poder conversar. Vou responder todos os comentários assim que possível, tá bom? Os poucos por enquanto, mas em breve serão muitos, beleza? O vídeo de hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, aguardo você no próximo vídeo. E por hoje é isso, só tava pensando alto. Tamo junto, valeu.